Bom, começando aqui mais um vídeo, onde o tema da vez vai ser farmacologia médica, onde mais especificamente nós vamos fazer uma introdução a essa matéria, uma introdução a o que é a farmacologia. Bom, sempre que nós vamos iniciar uma matéria nova, nós temos que entender o nome da matéria. Então, farmacologia. Vamos começar com a origem da palavra. A palavra farmacologia, ela é uma palavra que é dividida em dois, fármaco e logia. A palavra fármaco vem do grego antigo, conhecido como fármacon. Esse fármacon vem a palavra que deu origem à palavra droga, ok? E farmacologia. Sempre que nós temos logia no final de uma palavra, significa estudo, beleza? Que vem do grego antigo também, grego antigo logos, ok? Então, quando nós falamos farmacologia, nós estamos falando do estudo dos fármacos. Como eu botei aqui, farmacologia é o estudo da interação entre substância química e o organismo vivo, ok? Então, durante todos os nossos vídeos de farmacologia, nós vamos focar no estudo dos fármacos. O que são os fármacos, o que eles fazem no nosso corpo, como eles vão agir, para que eles servem, certo? Então, farmacologia é a ciência que engloba o estudo dos fármacos como um todo, ok? Então, antes de nós prosseguirmos um pouco, nós temos que saber o que é um fármaco, ok? Um fármaco é nada mais que um remédio, ou seja, são basicamente sinônimos. Fármaco é tudo aquela substância que produz efeito benéfico, ok? E se tem uma substância que produz efeito benéfico, onde tem bem, tem mal. Então, quando a gente fala de fármaco, a gente está falando de substâncias que produzem efeitos benéficos. Quando nós falamos de agentes tóxicos, nós estamos falando de substâncias que produzem efeitos maléficos, ok? Aqui alguns outros conceitos que nós temos que saber, que é o conceito de droga, que droga que é toda substância que interage com receptores presentes em organismos vivos que pode gerar uma ação benéfica ou maléfica. Quando nós falamos de droga, basicamente todo tipo de remédio que nós vemos na farmácia, um exemplo, são drogas. Porém, na cultura normal, no nosso dia a dia, nós utilizamos a palavra droga para nos referirmos a substâncias que normalmente são ilícitas e maléficas, como cocaína, maconha, MSD, substâncias ilícitas, ok? Como já tinha dito antes, fármaco vai ser toda e qualquer substância que vai ser utilizada de caráter benéfico, ou seja, substâncias que vão fazer bem, produzir um bom efeito no nosso corpo. E medicamento vai ser toda aquela formulação química que contém o princípio ativo, que é o fármaco, e demais substâncias associadas. Então, para a gente entender mais ou menos o que seria isso, eu trouxe aqui um exemplo de um xarope bem comum, que provavelmente todo mundo já viu, que é um xarope que contém guaifenesina, ok? Então, quando nós vemos esse xarope, vamos lá. Esse xarope aqui, ele é uma droga, ok? Porque uma droga é toda substância que vai interagir com receptores presentes em organismos vivos, ok? Então, a guaifenesina, ela é uma droga, ok? Fármaco. O fármaco, que é a guaifenesina, ela é considerada um fármaco? Sim. Por quê? Porque ela vai produzir um efeito benéfico no nosso corpo. Como é o caso aqui desse xarope, ele é um expectorante, ok? E aqui, medicamento. Medicamento é a formulação química que vai conter o princípio ativo, que no caso aqui o princípio ativo seria a guaifenesina, e demais substâncias associadas. Se nós formos ver aqui na composição desse xarope, vamos lá. A cada 12,5 ml do produto contém guaifenesina, que é o fármaco, e outros veículos que são associados, que aqui no caso é o açúcar, o propileno glicol e o citrato de sódio como os mais que têm maior quantidade, ok? Tendo entendido esses conceitos iniciais sobre o que é um fármaco, o que é uma droga e o que é um medicamento, nós temos agora que ver as formas de apresentação dos medicamentos. O que seria isso? As formas com que eles são vendidos, ok? Nós temos os medicamentos de forma sólida, forma líquida e forma semissólida. Começando aqui com a forma sólida, nós temos aqui os clássicos, que são as cápsulas e os comprimidos, que a cápsula é basicamente justamente como a palavra fala, uma cápsula onde apenas o pozinho é colocado dentro, que você consegue abrir essa cápsula. Comprimido, que é o fármaco, ele é em pó e ele é comprimido dentro de uma máquina específica
para depois ser posto à venda. Nós temos as drágeas, que na culinária, as drágeas são doces amendoados que são cobertos com a capa de açúcar. Na farmacologia, as drágeas são a mesma coisa, porém, no lugar de ser um doce, vai ser basicamente o comprimido que ao redor dele tem uma capa açucarada, ok? O granulado, ele já é um medicamento que ele deve ser dissolvido em água. Ele tem os grânulos e ele deve ser dissolvido em água. Um exemplo disso, por exemplo, é a cisteína, que ela é um expectorante, também da mesma forma que o outro xarope, e ela vai ser dissolvida na água e utilizada de forma oral. Nós temos aqui os medicamentos em formato de óvulo, que eu deixei aqui a imagem, um exemplo desse Metrozol Plus, que esses medicamentos em forma de óvulos, normalmente eles são administrados de forma ou vaginal ou anal, e eles são veículos que vão transportar normalmente antibióticos, como é aqui o caso que vai transportar o metronidazol, e vai servir normalmente como um medicamento de profilaxia para alguma infecção, alguma possível infecção, na verdade, na área anal ou vaginal. Vendo aqui agora os medicamentos apresentados na forma líquida, a forma líquida vai ser o que tem menos tipos de apresentações, ok? Nós temos os elixires, que são medicamentos que são produzidos misturando água e álcool, como aqui é o exemplo do biotônico Fontoura. Nós temos aqui os medicamentos feitos por emulsão, que aqui é o exemplo da simeticona, que vai ser um medicamento que ele é vendido, porém a sua composição não está 100% pronta para uso, como é o caso aqui da simeticona, que você tem que misturar algumas gotas ou no alimento ou na água, ok? Nós temos os medicamentos de suspensão, que são também medicamentos que não estão totalmente dissolvidos, como aqui eu dei o exemplo do paracetamol, que quando você pega o vidrinho de paracetamol infantil, normalmente isso aqui é um paracetamol infantil, quando você pega esse paracetamol, no fundo dele, você consegue ver algumas partículas. Por isso que para fazer a utilização correta do medicamento de suspensão, você tem que, você tem que balançar. Que é uma coisa que já vi, eu inclusive fazia quando eu era criança, que eu simplesmente pegava o paracetamol quando eu estava doente e bebia direto da garrafa, do vidrinho no caso, nem usava o medidor, e nem balançava. Então não servia de nada, porque tem que balançar o paracetamol para poder que as partículas sejam dissolvidas. E nós temos aqui o xarope, que eu já tinha mostrado lá atrás, que são os medicamentos que na sua composição eles usam base de açúcar. Seria o fármaco, seria o princípio ativo, mas é uma base de açúcar. E por último, aqui nós temos os medicamentos que são apresentados de forma semissólida, onde basicamente eles são a mesma coisa, porém a única coisa que vai mudar vai ser a composição. Como por exemplo, os cremes, eles são feitos numa composição de óleo e água. Já os géis, por exemplo, eles não são feitos com óleo, são substâncias não oleosas. Existem também as loções, que são pós que são misturados na água, e também tem os ungüento, que eu botei aqui o exemplo do Vic Vaporub, que ele é basicamente similar a uma pomada, mas que vai ser feito com um recipiente de gordura. E o que é um recipiente? Um recipiente é nada mais que uma substância que, farmacologicamente falando, ela não tem efeito. Então, o princípio ativo do Vic Vaporub, ele basicamente é anexado a esse recipiente de gordura, para que esse recipiente possa transportar o princípio ativo e ele possa ser utilizado de forma tópica, aplicando na pele. Os dois últimos conceitos que nós vamos precisar entender para seguir o estudo da farmacologia são dois termos que vão ser os temas das próximas aulas, que são farmacocinética e farmacodinâmica. Quando nós falamos de farmacocinética, nós estamos falando de fármaco e cinética, droga e movimento, que seria o significado da palavra. Então, basicamente, na farmacocinética, nós vamos entender que se eu aplico uma droga específica em um local, como por exemplo, eh, como eu dei o exemplo aqui do Vic Vaporub, o Vic Vaporub, ele é um medicamento que ele é para ser usado de forma tópica, ou seja, aplicar na pele. Se eu, por exemplo, pego o Vic Vaporub e eu dissolvo ele na água e faço o uso de forma oral, a absorção, logicamente, não vai ser a mesma, porque o Vic Vaporub foi um medicamento feito para ser utilizado de forma tópica.
Da mesma forma que se eu pego um medicamento aqui da forma líquida, como o paracetamol, e eu aplicar na pele, ele também não vai ter o seu efeito. Por quê? Porque cada droga ela foi feita para ser usada de uma forma específica, ok? E na farmacocinética nós vamos entender como isso funciona, como a droga ela vai passar para o meu organismo e as diferentes drogas que funcionam em diferentes locais do corpo, ok? Já na farmacodinâmica, nós vamos entender o que a droga faz lá dentro. Na farmacocinética, nós vamos entender como a droga vai adentrar no corpo e vai se movimentar por ele. Já na farmacodinâmica, nós vamos entender o que essa droga vai fazer no nosso corpo. Nós vamos entender como a droga exerce seu efeito, qual a ação da droga sobre a célula e qual a potência da droga sobre a célula. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, é só deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e até a próxima.